Gabriel, professor, bom dia. Olá, bom dia. Então, Muito bom dia. noites quânticas não significa só assunto quântico, física quântica, para quem está acompanhando, não, né? Verdade, olha, na verdade, essa iniciativa foi trazida pela Lumiar Ambiental, que é uma empresa que trabalha muito também com educação ambiental, né, e quis estender essa proposta, né, para a ciência de maneira geral. E o Walter Koch, que é quem coordena essa ação, ele resolveu dar esse nome, né? Na verdade, assim, apesar de a física quântica, né, ser uma coisa muito bem determinada, bem específica, é um nome muito curioso, porque ele traz também um fato interessante, que é que ultimamente, assim, acho que nunca uma palavra, né, associada a um tema científico foi tão divulgada por aí, né? Uhum. E de fato, esse nome, ele chama atenção também por conta disso, né? Virou um adjetivo, né? Virou um adjetivo, exatamente. E ele causa um certo fascínio, e não é à toa, né, também, porque realmente a mecânica quântica, né, a física quântica, ela nos mostrou que realmente a natureza pode ser muito mais esquisita do que a gente está acostumado e muito mais desafiadora também, né? Uhum. Então, esse fascínio, esse mistério introduzido por esse nome, ele tem um fundo de verdade mesmo, assim, né? E em especial até para os cientistas. Agora, acontece essa reunião, acontece toda primeira quarta-feira do mês, à noite, num bar. Exatamente. A ideia, ela é muito perspicaz, assim, porque a gente precisa mesmo de tirar a ciência do lugar onde ela está habituada, que são os laboratórios, a universidade, porque a gente precisa de criar mecanismos para que o público, né, a população, ela possa ter acesso a essas informações, né? E ela possa, na verdade, entender que a ciência faz parte ali do dia a dia, né? Então, às vezes a gente vê, né, muita coisa, por exemplo, hoje a gente vive num mundo tomado por telas, né, por muita informação, e aí às vezes a gente se pergunta, mas e a ciência, né? Que a ciência é um negócio muito importante pra gente, né? É o que trouxe a gente até aqui, digamos assim. Verdade. E acho que talvez o que falte em muitos aspectos é a forma de como a ciência pode chegar à sociedade, né? Uhum. Assim, às vezes ela parece super confusa, com um monte de coisa complicada, que até entre os cientistas eles têm dificuldade em se comunicar, e às vezes ela também aparece de uma maneira tão simples que ela não consegue fazer o que ela se propõe a fazer, que é fazer com que a gente questione as coisas, que a gente tensione essas certezas que a gente tem. Então a gente precisa de encontrar um meio termo. E esse meio termo, quando ele é feito num bar, é melhor ainda. De onde é que saiu a ideia? Vamos sentar num bar, vamos falar de ciência. Existem várias iniciativas pelo mundo, na verdade. Tem um programa internacional chamado Pint of Science, né? Que é Pint é uma medida, né, que é mais ou menos um copo de cerveja grande que se toma, por exemplo, no Reino Unido. Então, um copo de cerveja, digamos assim. E essa é uma iniciativa internacional e sempre acontece pelo país e tudo mais. Esse ano, em particular, a gente não está tendo em Vitória. Mas, para nossa sorte, a gente teve essa sugestão, né, da Lumiar Ambiental, que junto com o Walter decidiram organizar na cidade de Vitória eventos assim, né, mensais para trazer cientistas para falar para o público, com a proposta da gente criar aqui uma cultura científica, né, que as pessoas possam trazer para o dia a dia esses debates sobre ciência, possam entender, inclusive, como que a ciência é feita e como que as coisas que a gente tem no dia a dia, elas são construídas a partir da ciência, né? Então, acho que a ideia foi muito dessa, de trazer a ciência como cultura. Agora, Gabriel, é uma ideia recente, né? Vocês estão indo para a terceira quarta-feira, não é isso? Nesse final de Exatamente. No mês de julho, né? No caso, é a primeira quarta-feira do mês.
Isso aí. Inclusive, gente, a convidada, né, para conversar lá, para essa conversa aí de ciência, é Thelma Ciel, que é a nossa comentarista de saúde com ciência aqui da CBN Vitória. A gente já vai para o Repórter CBN em instantes, Gabriel, peço para você ficar comigo aqui, mas eu já deixo essa pergunta, esse comentário para você. Qual a reação das pessoas? Eu sei que tem fila no bar, gente, no restaurante, no bar, para poder entrar e acompanhar. Então, vamos falar um pouco sobre o sucesso e qual é a reação das pessoas. Já a gente fala sobre isso. Agora, na CBN, 11h30, a gente só vai para o Repórter CBN e já volta. Muito bem, estamos de volta falando de ciência na mesa do bar. Olha que legal, gente. Você que às vezes acha ciência um negócio meio enfadonho, assim, meio chato. Imagina se você pega uma pessoa como o Gabriel, que fala, conversa e faz o negócio ser tão popular na mesa de um bar e começa a conversar sobre isso. Fica tudo mais fácil, né, Adalberto? Mais fácil. Eu ontem estava conversando com o professor Gabriel, Patrícia, para trazer esse assunto para vocês, nossos ouvintes. Eu até brinquei, falei, professor Gabriel, eu tinha muita dificuldade na época da escola, com química, com física, por exemplo. Mas eu acho que a gente trazer uma iniciativa como essa, né, Patrícia, que aproxima nós, cidadãos, comunidade da ciência, mostra que a física, por exemplo, quântica, que pode parecer algo tão distante, é o nosso dia a dia. É isso aí, gente. A prova disso é que dá fila na frente do bar para poder acompanhar essas... Chamar de palestra fica um negócio também muito sério, não, professor? Esse bate-papo... Pode ser uma conversa, eu acho que é mais interessante mesmo. Olha, sobre essa questão, então, isso realmente, né, foi muito interessante, assim, a quantidade de pessoas. Isso mostrou, inclusive, que o público capixaba está ávido pelo conhecimento, de fato. Mas você sabe que é questão de oportunidade e de criação dessa cultura científica, né? Vou te dar um exemplo. A SBPC, né, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, ela realiza todo ano um encontro anual dela. Então, você tem uma ideia, então, assim, nesse encontro, né, o maior encontro científico do país, e lá você tem inúmeros cursos, palestras abertos ao público, tudo gratuito, e mostras científicas. O ano passado, lá em Pernambuco, o encontro da SBPC teve em torno de 15 mil pessoas participando. Então, assim, ou seja, na verdade, só falta oportunidade, as pessoas têm interesse para participar. Quando você tem esse tipo de ação, né, você vê claramente que, olha, essa história que as pessoas estão afastadas da ciência não é verdade. Não é verdade. O ponto é que a gente precisa, de fato, de conseguir trazer a linguagem, né? Eu não estou dizendo assim de traduzir a ciência para uma linguagem mais simples, não é isso, porque o público ele é capaz de lidar com ideias complexas e completas também. O que a gente precisa mesmo é de criar, né, nesses eventos, caminhos para que essas ideias possam circular, né? A gente precisa e trazer, de fato, aproveitar esse encantamento, porque a ciência encanta mesmo. E a gente vê isso muito claramente quando você está lidando ali com adolescentes, com crianças, que eles ficam legitimamente encantados, né? Eu ia perguntar exatamente isso, essa fila, qual é o público? É um público mais jovem, tem adolescente, só adulto? Muita gente levou os filhos, inclusive, né, que estão agora em idade escolar, né? Tinha muita gente também, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que são aposentadas, que tiveram, por exemplo, uma formação científica, né? Conversei lá com um engenheiro que veio conversar comigo depois. Falou, olha, eu sempre gostei dessas coisas, né, e tudo, mas nunca tive a oportunidade de estudar esses temas específicos, foi muito legal. Então, assim, o público é muito diverso, o que mostra que, assim, o troço é de longo alcance. Que legal. E como é que faz para participar? Para participar, na verdade, é só chegar. Só chegar. É só chegar. Eu acho que a ciência, ela, inclusive, esse é o objetivo mesmo, que as coisas sejam mais abertas possíveis, porque a ciência, a gente precisa democratizar o conhecimento, né? Para dar fila na porta, quantas pessoas vocês acompanham nesse bate-papo, nessa conversa? Como assim? Quantas pessoas estavam lá? Quantas pessoas participam? Então, na verdade, assim, nesse dia especificamente, quer ver, como você falou, foi só a segunda versão, né, da coisa. E, assim, acho que a gente deve ter, eu não sei de estimar o público, assim, foi muita gente,
né? Assim, eu chutaria que mais de 200 pessoas, assim, pelo menos. Eu sei que muita gente me ligou dizendo que não conseguiu participar, né? E muita gente me escreveu também, isso me deixou muito satisfeito, até me perguntando, né, se vai ter outros, se tudo. E aí foi até uma oportunidade, né, de falar com essas pessoas que, olha, a universidade, né, onde eu trabalho, no caso, está sempre de portas abertas e a gente tem muitas propostas aí de eventos até para o público externo, porque esse ano, em particular, ano passado foi o ano internacional da física quântica. Esse ano a gente está celebrando 100 anos do trabalho de uma pessoa que é bastante famosa, com um nome um pouco difícil para a gente falar, que é o Schrödinger, que é esse alemão que criou lá uma equação muito importante na física quântica e que tem até o famoso gato de Schrödinger, né, que a gente falou sobre ele na palestra também. Então a gente vai ter um bocado de coisa acontecendo agora no segundo semestre aqui na universidade também. A primeira quarta-feira foi em maio, não é isso? Foi, exatamente. Qual foi o assunto? Lá o Walter Koh, ele falou sobre a perspectiva de você poder ter vida fora da Terra, né? Uhum. Então ele deu uma perspectiva sobre o cosmos, né? Como que a gente identifica a vida, uhum. O que define a vida e por aí vai. O de junho foi qual tema? O de junho foi esse que eu fiz, que foi sobre a física quântica. Física quântica. E o terceiro vai ser com a Thelma Maciel, vai falar sobre... Exatamente, ela vai contar um pouco da história do mundo em termos de pandemias, né? Legal. Porque as pandemias sempre nos perseguiram aí na nossa história humana. Que legal, gente. Adalberto. Só para finalizar aqui, Patrícia, queria fazer uma pergunta pro professor Gabriel, porque eu estava conversando com ele e uma coisa me chamou muita atenção. Quando a gente fala, professor, em física quântica, o quântica, ele já gera muita dúvida, né, Patrícia? Parece que é algo tão distante, né? Sim. Física quântica está no universo. E eu queria entender um pouquinho, professor Gabriel, qual que é a aplicação da física quântica no nosso dia a vida? dia? Boa. Olha só, eu acho que tem uma analogia que a gente pode fazer, que é a seguinte: no começo, lá pelos anos 1900, né, a gente começa a ter o desenvolvimento da eletrônica, né? Então a gente, com a física que a gente conhecia, a gente veio desenvolvendo tecnologia até chegar nos dias de hoje. Você imagina que lá em 1900 e pouquinho, ninguém conseguiria imaginar a sociedade, digamos assim, eletrônica que a gente vive hoje, né? E agora a gente está num momento muito crucial da nossa história, que a gente está conseguindo, digamos assim, domesticar certos aspectos das partículas, dos elétrons, da luz, que a gente não conseguia antes. Então, a partir disso, a gente possivelmente vai entrar agora numa era, né, digamos, numa revolução da física quântica, em que essas coisas vão ser transformadas em tecnologia. E é por isso que a gente não pode perder a oportunidade de popularizar isso, porque a gente tem que entrar nessa nova era, nessa revolução que a gente está fazendo com a física quântica, conhecendo ela. Né? Isso é uma excelente oportunidade, na verdade, para aproximar a ciência da sociedade a partir de uma coisa que deve ser tão presente na nossa vida como é toda a tecnologia nova que está acontecendo, né? Eu vou testar meus conhecimentos aqui um pouquinho. Tem um ouvinte perguntando qual é a história do gato. É aquele que a gente não sabe se ele está vivo ou se está morto dentro da caixa? Que agora, inclusive, para ninguém ficar bravo, eu digo que o gato está acordado ou está dormindo. Sim, é verdade, né? E a gente fica sem saber até que haja observação específica, né? Você trabalha com as duas hipóteses, tá muito bem, não é isso? Né? Você está muito bem, vem cá. Você pode vir aqui participar aqui do nosso curso de Física Quântica aqui na graduação. É muito Big Bang a teoria. Excelente. Uma excelente referência, inclusive. Olha, esse O Gato de Schrödinger é sobre essa história, que é um experimento mental, né, que o Schrödinger propôs para tentar explicar, na verdade, um pouco da estranheza da física quântica, porque, de fato, falando muito rapidamente, a questão é que quando a gente vai olhar para partículas, para os átomos, a natureza, nessa escala, ela apresenta comportamentos que fogem à nossa intuição. E, às vezes, quando a gente só descobre o que as coisas são quando a gente mede elas. É diferente daqui, por exemplo, se eu jogo uma bola, mesmo que eu não esteja medindo a velocidade da bola, eu sei que a bola tem uma certa velocidade que eu consigo calcular e prever. Na mecânica quântica, ou seja, os elétrons, por exemplo, eu só consigo saber certas propriedades dele depois que eu vou lá e meço.
E aí, nesse sentido, essa história do gato vivo ou morto, dormindo ou acordado. Enquanto eu não faço a medida, eu não sei de fato como ele está. Uhum. Mas você mesmo já explicou isso muito antes de mim. Imagina. Agora, professor, tem ouvinte aqui querendo saber qual é o bar, quais são os assuntos mais que vai ser biologia, saúde, ciência, história das pandemias com a ETEL. Que outros assuntos vocês querem levar? E onde é que fica o bar, né? Sim. Como é que faz a inscrição? Como é que chega? Perfeito. Eu sugiro que se procure lá no Instagram, o Instagram Noites Quânticas. É só você digitar Noites Quânticas que vai aparecer lá, porque a programação vai acontecendo e vai sendo colocada lá. Uhum. A gente fez essas 2 edições e a terceira também vai ser lá no Bris. É um bar que fica ali perto da Praça do Papa, né? E assim, os temas, quem está à frente disso, eu estou participando com muito orgulho, né, desse projeto, como secretário da SBPC, porque uma das missões da SBPC é exatamente a divulgação e a popularização da ciência. Né? Então, mas quem organiza de fato é o Walter Kor, é o professor de biologia, e eu sei que ele me contou por alto, né? A gente conversa bastante, tudo, mas eu também não entrei em tantos detalhes sobre as próximas programações. Mas eu sei que em algum momento vai uma pessoa da psicanálise falar, ou seja, são temas muito diversos, muito diversificados. Que legal. Você é físico teórico, né, professor? Exatamente. Legal. A gente fica aqui só, como é que se fala? No papel e lápis, né? Inclusive, até nem me deixam chegar muito perto do laboratório, porque para não dar problema de eu esbarrar em nada. Tem uma distância muito grande entre o físico teórico e o físico experimental? Olha, tem, porque para você ser experimental, você precisa de habilidade, de muita coordenação motora. Habilidade e coordenação motora é ótima. Mas assim, a questão toda é que o físico teórico, ele trabalha muito na perspectiva de você construir, fundamentar teorias, muita matemática envolvida, né? E elaboração. O físico experimental, ele tem que ser capaz de pegar aquilo tudo e transformar aquilo num experimento, que é um negócio muito complicado. Né? Então, mas além disso, né, isso, por exemplo, lá no CERN, no laboratório aquele gigante que tem lá na divisa da França com a Suíça, de partículas alimentares, lá nós estamos testando coisas fundamentais da natureza, né? Como que funciona a natureza fundamentalmente, ou seja, quais são as partículas que criam tudo e por aí vai. Mas tem muitos físicos experimentais que trabalham com aplicações, né? Como é que a gente transforma certas coisas que a gente consegue mostrar que matematicamente funcionam, né, em aplicações e coisas que a gente pode transformar em tecnologia. Mas aqui foi bom você ter falado isso, só para fazer um comentário rápido, que assim, você sabe que qualquer tecnologia que a gente usa hoje, ela vem de pesquisa fundamental. Por exemplo, a refrigeração que a gente usa na geladeira, ela é eficiente, funciona bem, porque em algum momento os físicos tentando descobrir certas partículas precisavam de um sistema de refrigeração bom. Até a internet surgiu na pesquisa em física, porque o pessoal precisava de uma forma eficiente de se comunicar e de mandar dados e desenvolver esse protocolo da que a gente usa hoje na internet. Mais uma prova de que o empírico e o científico estão mais próximos do que a gente imagina, né, professor? Exatamente. E é isso que é importante esse tipo de evento, para que as pessoas tenham essa perspectiva, né, de que, assim, quando você vai para a escola aprender o Teorema de Pitágoras, ninguém está esperando que você aplique os Teoremas de Pitágoras na sua vida. Quer que você desenvolva pensamento crítico e você consiga entender como que isso te leva a questionar. Você entende? É um processo muito mais amplo. É verdade. Professor, eu queria muito agradecer esse papo, essa conversa, que esse papo se estenda por muitas quartas-feiras e por mais dias da semana. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de ciência. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer enquanto pesquisador e professor, é falar. Agora, eu não posso me despedir de você, professor, num dia de jogo da seleção brasileira, sem perguntar como é que um físico assiste um jogo de futebol, porque a gente sempre tem a impressão, a força batendo na bola, a velocidade que chega. Como é que é isso? Olha, eu estava vendo aqui o programa antes, inclusive o pessoal chutando aí
O placar. Chutando, antes dos jogadores chutarem, chutando o placar, né? E o pessoal muito desanimado, inclusive. Olha, o futebol, eu acho que é um sistema muito complexo, porque são muitas variáveis envolvidas, né? Dificílimo fazer previsões, inclusive. Ao contrário de outros esportes, talvez, que a gente tem, principalmente desses esportes nos Estados Unidos, o pessoal tem muita estatística e tudo. O futebol eu já acho um negócio muito mais complicado, né? Agora, tem coisas interessantes, né? Quando a gente assiste o jogo, às vezes é legal ficar olhando lá os efeitos que a bola pega, né? Por causa da relação dela com o fluido, que ela está se mexendo. Tem até uns artigos, tem um artigo muito interessante, um físico brasileiro fez, explicando aquele chute que eu acho que foi do Pelé. Assim, você está falando com uma pessoa que sabe muito pouco de futebol, viu? mas esse artigo eu conheço. Aquele da Copa que ele chutou do meio do gol? O efeito da bola, tem um efeito que a bola que ela vai girando e ela faz uma curva por causa da rotação dela no centro, em torno do eixo dela, né? Mas, efetivamente, se eu tivesse que chutar o placar, eu também acompanharia, eu acho que a maioria está falando isso, né? Acompanharia que vai ser um jogo apertado, mas não por causa de qualquer estatística com relação à Escócia e tudo, mas simplesmente porque eu acho que os jogos estão sendo apertados, né? Tá diferente essa Copa, né? Tá diferente. Professor, muito obrigada mais uma vez por essa conversa boa. Gente, por essa conversa, vocês já imaginam como é que são as conversas às quartas-feiras, né? Então vale a pena conferir. Obrigada, viu, professor? E aproveito para te parabenizar, porque a sua explicação do gato cheio foi certeira e me surpreendeu bastante. Fiquei muito feliz. Obrigada, isso é um elogio enorme para mim. Obrigada, professor. Um abraço. Um abraço para o senhor. Para para toda a equipe também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.